Fala, concurseiros! Iniciando aqui mais uma live, hoje com uma presença ilustre aqui, meu amigo Marlon Ribeiro, o Mr. M dos concursos, o famoso Mr. M dos concursos. E a gente vai fazer algo inédito aqui na internet brasileira, que é analisar duas áreas de concursos, a área fiscal e a área policial. A gente vai analisar aqui as pesquisa que o Marlon me ajudou grandemente. Essa pesquisa da área fiscal não teria saído se não fosse o famoso Mr. M dos concursos lá no Cefaz do Amazonas, né? A gente vai até trazer aqui uns pequenos dados da Receita Federal, mas o grosso da pesquisa é no Cefaz do Amazonas. Marlon, bem-vindo aqui ao canal, obrigado pela companhia. E muito frio aí, irmão? Chegamos aqui a 11 graus, né, aqui no Frio Gaúcho, aqui eu sou de Tapejara, Rio Grande do Sul. Depois do calor chegou o frio aqui. Então aí, né, para esquentar a noite com esses dados, né, eu sempre assisto aqui, acho que desde o início que eu acesso o canal do Volts, quando eu comecei a me preparar para a Polícia Federal, né, e depois acabei me tornando youtuber também, com o canal, e acho que sempre os dados é algo que segue aí o padrão do que eu gosto, do que o Volts gosta. Eu fazia muita questão de analisar a nota de corte, né, falava muito de nota de corte, sobre como que ficaria, por causa daquela ansiedade que eu tinha de saber se eu ia entrar na Polícia Federal ou não. Então aquilo ali foi muito para mim, né, muito marcante, e também acompanhava o Volts, porque depois ele já começou a soltar as pesquisas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, até porque eu ia continuar na pegada de concurso, então eu gosto desses dados estatísticos, né, para a gente entender o universo dos concursos, quem que é nosso adversário, como que eles estão preparados e o que que a gente tem que fazer para vencer, né. Então é o melhor lugar para a gente estar, aí que aproveita o tempo, é uma pesquisa, é algo que a gente possa afiar o nosso machado, né. Perfeito. E além de você, né, eu não contei o principal, você é um concurseiro que, ora, visitou a área policial aí na Polícia Federal e também na área fiscal, né? Conta aí, fazendo inclusive o Cefaz Amazonas e sendo aprovado. Conta um pouco aí para o pessoal dessa tua experiência, irmão. Na verdade, eu comecei, né, ó, o Eduardo Guimarães aqui também do Fé, Café e Concurso, aqui que eu faço programa também falando aí da Palavra de Deus, né. Mas voltando aqui, então, um abraço aí pro Eduardo, tá? Então, o que acontece, tá? Eu voltei por questões pessoais para concurso, eu sou oficial de promotoria, e eu cheguei a um tempo que eu estava feliz com o salário que eu tinha, há 10 anos atrás, e eu decidi parar com o concurso pelo menos por 10 anos para decidir depois se eu ia voltar. Aí em 2017 meu pai acaba ficando doente, tendo um AVC, aí eu passo por várias dificuldades de cuidar do meu pai, financeiras, o que me faz voltar a pensar em fazer em concurso ali no ano de 2019, né? Então, o que acontece? Eu começo a estudar para a área fiscal, que eu sou formado em contábeis. Então, eu começo a estudar direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, né? Português, raciocínio lógico, essas 5 matérias básicas aí das carreiras fiscais. E você tem um monte de tempo, imagina, 10 anos parado praticamente, você revê direito constitucional, direito administrativo pesado, direito tributário inteiro, né, raciocínio lógico, português. Então com isso aí, eu já praticamente eu ganhei aí quase um ano, né, estudando nessas matérias e avançando no concurso fiscal. Aí eu cheguei num momento, assim, ó, sincero para vocês, que eu comecei a estudar auditoria, e a auditoria, assim, é uma linguagem diferente dessas outras matérias aqui. E também mais uma matéria, acho que foi a contabilidade, eu também já estava estudando, tá? A contabilidade. Então, auditoria e mais uma outra matéria que eu disse assim, cara, eu tô na 7ª matéria, 8ª de fiscal,
seriam aí no mínimo 14 matérias para estudar. Eu começava a me dar um desespero, assim, de cara, eu não vou chegar num nível de passar no concurso aí fiscal. E bem naquela hora, surge o quê? Forte a Polícia Federal, né? Com um salário aí de 12, 13 mil reais. E caindo forte contabilidade e TI, né? Que era uma das matérias que eu estava começando a estudar para a área fiscal. Então surgiu aquela pegada assim, cara, eu trabalho numa área do Ministério Público que eu já fiz investigação, né? Então já fiz escuta telefônica. Então eu vi, porque a Polícia Federal é uma polícia investigativa, diferente da PRF. Então talvez o meu perfil para a PRF, que também tem investigativa, mas a maioria na rua, eu percebi na Polícia Federal a possibilidade de eu conseguir aí trabalhar num cargo que eu gostasse, porque uma grande questão que eu tinha medo é essa, né? Também. Poxa, vou fazer na policial por causa do salário de 13 mil e depois não vou ser feliz. Vou cair lá perto de Letícia, na divisa com a Colômbia, para trabalhar há 3 anos, e aí? Vou para lá, Tabatinga, acho que é, né? Não sei onde é que é. Acho que é esse o nome. Vou para lá ou não vou? Então eu fiz um estudo todo, cara. Eu fui para a Polícia Federal focado, dizendo, eu vou, para onde for eu vou ficar o tempo que for, né? E polícia investigativa, trabalhando como escrivão, por isso que eu escolhi escrivão, eu acho que tem uma possibilidade de eu ser feliz, né? Sendo policial federal como escrivão. Então eu abracei esse sonho, né? Abracei mesmo. No momento que eu comecei a estudar para a Polícia Federal, eu comecei a treinar para o TAP, então meu tempo de natação não era bom, eu não fazia barra, eu fazia só uma barra, então comecei ali, a prova foi em maio, né? Eu comecei em julho de 2020. Julho de 2020 eu migrei totalmente para a Polícia Federal. E aí me tornei aí nos grupos, né, junto com o pessoal da polícia, então me tornei um concurseiro policial. Durante até a prova 21 de maio, eu vivi esse ambiente, né, com o pessoal aí, todo mundo querendo ser caveira, né, que é assim que fala. Então vivi muito isso, né? Legal, bacana. Então você vivenciou essas duas áreas, então, área fiscal e área policial. E a ideia hoje é fazer a comparação, né? A comparação entre essas duas áreas. Ó, o grande João Arildo, né? Tá perguntando quanto tempo você se preparou para a natação? Isso, a natação, eu acabei me inscrevendo depois de julho, foi para setembro, tá? Aí eu fiz 3 meses seguidos, setembro, outubro, novembro, de natação, depois foi as férias. Então, eu nadava, mas eu nadava num tempo mais lento, mas eu já nadava, tá? Então, o que eu acho assim interessante? Se você não nada, você tem que, se você pensa em Polícia Federal, já se inscreve numa escola de natação para aprender a nadar, né? Sim. Então, o meu tempo ali, acho que com 3 meses eu consegui melhorar e já estava, porque o índice foi um pouco menor, né? Por causa da Covid, eles baixaram o índice de natação em 2021. Então, o índice de natação ali em 3 meses eu consegui alcançar e melhorar. Então, eu acredito assim, com os 3 meses de natação, é um tempo bom para você melhorar o seu índice. Agora, se você quer aprender a nadar, tem gente, porque a grande questão é assim, ó, você, poxa, eu tenho aptidão para nadar, tem gente que é mais apto, né? Tem gente que é um peixe, assim, gosta de piscina. Mesmo não nadando, mergulha. Aí você vai levar menos tempo para você chegar a aprender tudo. Agora, cara, se você já tem dificuldade com água, se você já vai ter medo, vai ter que fazer desde o básico, então, desde agora, antes de uma autorização, antes de qualquer coisa, seria bom você experimentar, fazer aí 1, 2 meses para ver como que você desenvolve, né? Porque pode levar um bom tempo até você chegar num patamar de bater o índice da polícia. E eu não sei como vai ser o índice do próximo concurso, né? Que pode voltar ao seu normal lá de 2018. Aí é mais difícil de atingir. Perfeito. Vamos lá, então. Pessoal, então, a pesquisa foi feita aí com 76 aprovados no concurso da Cefaz Amazonas. 76 pessoas que se classificaram, né? Não estavam todos dentro dos aprovados, mas todos atingiram os índices de habilitação do concurso, tá? Esse concurso, ele teve aqui uma quantidade de vagas, eu até não mostrei para você, só ver se está certo aqui. Uhum. Marlon ou Mr. M? O que você prefere? Não, pode chamar de Mister mesmo. Mister. Isso. Vê só se está certo aqui, só para entender, eram 60 vagas de auditor de tributos fiscais, 25 de auditor de finanças, 15 de gestor de tecnologia, controlador de arrecadação da Receita e 35 de analista. É mais ou menos isso, né? Só para a gente ter
uma ideia. Nós tivemos 76 pessoas respondendo a pesquisa, que é uma amostra bem significativa, né? O que eu pedi para a pesquisa também, Voltstar? O pessoal que respondeu a pesquisa é que tem grande chance de ser nomeado, tá? Porque seria no máximo 3 vezes a posição quem respondeu a pesquisa. A maioria de dentro das vagas. Mas quem respondeu no máximo tá 3 vezes, tá? Porque Sim. esse concurso, o que acontece? Ele tem a carreira inicial, que é 60 vagas de auditor, tá? Sim. Mas pode nomear 120. É o máximo que pode nomear da carreira inicial. Então, como a gente sabe que tem desistência, eu disse, olha, até 3 vezes mais tem uma grande chance, então responde a pesquisa. Então, é o pessoal que está mais na cabeça. Eu acho que daí 50% está dentro das vagas. E talvez Sim, 50% aqui, ali. Aqui a posição perto da galera. Então, assim, ninguém fraco, viu? Ninguém fraco, porque concurso concorridíssimo, né? Concurso da Receita. E aqui o primeiro ponto já, chegando já com uma polêmica. Eu me assustei com esses números. Eu pensei, concurso policial a gente já espera que é um concurso predominantemente masculino, né? Afinal, existe no Brasil aí essa noção, né? A polícia e tal, os homens já pensam nisso, quero ser caveira e tal, e claro que isso muda com o tempo, né? As mulheres estão cada vez mais bem aceitas nas corporações, porém, isso daqui me assustou, galera. 15,8% apenas de mulheres no público aí dos aprovados. Qual que você acha que é a razão aí? Você tem alguma ideia? Pessoal, aqui a gente vai discutir e a gente quer vocês também dentro dessa discussão, porque eu, pelo menos, eu não sou dono da verdade. A gente tenta levantar hipóteses aqui dos concursos. O Luiz está perguntando se tem nível médio. Explica aquela parada. Aqui, ó. O que acontece? Nível médio, alguns concursos têm, tá? Por exemplo, Cefaz Amazonas. A pesquisa aqui é do auditor raiz nível superior. Os 5 cargos mais, assim, da área fiscal. Mas tinha o cargo lá de assistente administrativo, que o salário inicial é R$5.000, tá? Só que o final é 17 mil. Então o plano de carreira é bom lá no Amazonas. Então você inicia com 5 mil, mas hoje praticamente todos que fizeram o último concurso há 16 anos atrás, todos estão ganhando aí praticamente os 15, 16 mil, os assistentes técnicos. Então a área fiscal privilegia isso, tá? Daí o que acontece aqui? Daí é nível médio. Outro concurso que nós teríamos nível médio, Cefaz Acre. Vai ter o cargo de nível médio, vai ter, acho que 60 e poucas vagas. O salário lá é 3.800. Uma questão que você tem é que no cargo fiscal, às vezes o salário base que está lá no edital é uma coisa. Aí você tem a produtividade fiscal, tem mais auxílio alimentação, mais outras coisas que te levam, eu acho que no salário administrativo, no mínimo 5 a 6 mil reais, tá? Rio Grande do Sul também é a mesma coisa. Também tem aqui o auditor, o analista e o técnico administrativo, que também vira na faixa aí de 5 a 7 mil reais. Então, são alguns estados que têm o nível médio, tá? Então, tem que meio que ficar de olho, né? Abrindo concurso, se é possível você fazer. Mas, assim, como são menos estados, é difícil você pegar alguém que é administrativo, que, ó, vou estudar para carreira fiscal nível médio. Acaba que alguém que tá estudando para nível administrativo, acaba fazendo um concurso ou que outro, porque, não, se as matérias correspondem, né? Eu vou estudar, vou fazer o concurso. Perfeito. O João Arildo já trouxe aqui um ponto que eu acho bem interessante. Talvez por ser matérias de exatas, mulheres gostam menos, né? Eu acho um pouco disso, né? Talvez eu não sei, Receita também tem bastante gente vindo de engenharia, esses negócios, né, que fazem, ou até TI também, por exemplo, né, hoje os cargos fiscais estão privilegiando bastante conhecimento em TI, né, então Sim. Acho que até TI é bastante um universo masculino, o campo de tecnologia da informação. Perfeito. Pode talvez isso daí, mas me surpreendeu, porque assim, você até vê, né, pegar aqui, polícia militar, você vai até ver poucas mulheres, né? Mas isso já é meio esperado, né? Mas até concurso como da Polícia Penal Federal, olha a Polícia Penal do Distrito Federal, tinha 36,8% de mulheres respondendo. Então, um público bem grande, né? Perto Sim. ali do Cefaz. Formação acadêmica. Pela primeira vez, direito não ganha, né?
a formação acadêmica da galera. Boa parte aí, como o Mr. M já colocou, é da engenharia, né? Boa parte, assim, 25%, né? Não é um negócio absurdo, né? Mas é bastante mesmo, hein? É bastante. Eu não sabia. Assim, mas mostra também, Sim. porque você escuta sempre alguns mitos, né? Ah, não, para você ser auditor tem que ser da área de engenharia. Não precisa necessariamente, né? Não. Eu sei que a área minha aqui, que eu sou formado em contábeis, né? Então a área de contábeis acaba tendo bastante gente. Sim, segundo lugar. Então segundo a lugar, formação do pessoal acaba contando, né? Quando você vai já para um concurso como a Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, a formação, deixa eu ver se esse daqui eu fiz essa pergunta aqui, ó. A formação da galera é direito, ó. 33% é direito, né? É direito, entendeu? Uhum. Então você vê que realmente a engenharia vem em segundo, mas pensa, também são todas engenharias, né? Todas engenharias vêm em segundo lugar. Então, normalmente nos concursos, em geral, o direito ganha. E eu acho que a área fiscal é exceção. É uma exceção, é. Até porque, assim, tem muita gente do direito que tem aversão, cara, às matérias fiscais. Sim. Por cair Normal, contabilidade, por cair estatística, por cair também direito tributário. É um direito que as pessoas normalmente não gostam também, né? Não sei. Sim. Eu vejo, assim, uma aversão sobre essas matérias. Então, acaba afastando o pessoal da área de direito. E atrai um pessoal que está disposto a qualquer tipo de matéria, às vezes, estudar, né? Então, dá uma mesclada. Mas mostra aqui que tem gente de tudo que é área, né? De turismo até... né? De turismo, TI, administração, contabilidade, então... Só não tem crochê, né? Porque não precisa faculdade para fazer crochê, senão teria. O resto tem tudo. Aqui a questão de renda familiar. E assim, por que a gente gosta dessa análise? Para a gente repensar os concursos, para a gente ver, às vezes, quem está fazendo esse concurso, por que será que eu não faço? E aqui na renda, é bem interessante, porque a maior parte das pessoas tem essa renda aqui. Eu segui essa renda, a renda do IBGE, tá? Que eles usaram no censo para estabelecer aqui o que a pessoa tinha de renda média por pessoa na família. E aqui 39%, quase 40% tem uma renda de R$ 4.800 a R$ 12.120 por pessoa na família. Então é uma renda bem alta, bem alta. Se você for comparar, claro, né, se for comparar com o PM de Alagoas, que era um concurso nível médio, você vai ver uma renda bem diferente, bem diferente. Ó. A renda lá, 50% era até R$ 2.424. Claro que nós temos questões regionais aqui, né? Aqui Alagoas. Também tem questões. Você faz Amazonas, o ruim é que é assim, ó. Pega muito, né? Gente do Brasil inteiro ali que fez. Brasil inteiro. Tem isso também, né? Não é um concurso local, né? É um concurso quase que nacional, né? Então... Eu acho que não sei se eu lembro ali, pelo que eu conversei, acho que do meu cargo, das 35 que estão nas vagas, eu acho que deve ter aí uns 20, 25% de Manaus, o resto tudo de fora. Interessante. Então, e aqui você vai ver, por exemplo, Polícia Penal do Distrito Federal, que é um concurso também de uma cidade rica, né? Uma cidade muito rica, Brasília, né? Você vai ver ainda uma distribuição, pelo menos, de renda, né? Tem pessoas até um grupo significativo, né, de alta renda, de 4.800 a 12.000, mas temos uma divisão muito clara aqui de pessoas que estão nessas faixas de renda. Por que será? E aqui vai a pergunta para vocês e para meu amigo Mr. M. Por que será que o pessoal da área fiscal tem uma renda maior? O pessoal que faz já faz com uma renda maior? É uma coisa de família? Será que é uma coisa do pai que já é fiscal? O que você acha, irmão? Bom, vou dar um tempinho enquanto isso para o pessoal responder o que vocês acham também aqui nos comentários. Vou só responder a pergunta aqui do Marcos Dias antes. Concurso para auditor sempre vem acompanhado de analista de tributos? Essa é a dinâmica, né? Porque o concurso de analista, ele precisa no nível superior, assim como o concurso de auditor, né? Teve da Receita Federal agora, analista e auditor. Receita Federal, 20 mil, 21 mil reais auditor, 13 mil analista, tá? Você faz Amazonas, 23 mil auditor de finança, da fiscal,
19 mil de finanças e 13 mil analista. Então, essa dinâmica tem. Estado do Rio Grande do Sul também, 23, 24 auditor, 11, 12 mil analista. Então, alguns estados, Piauí, Acre, todos esses têm os 2 cargos. Tá? Alguns saem apenas com auditor. Você faz Minas Gerais, saiu muita vaga de auditor apenas. Mas, cada 2 fiscos, um sai com 2 cargos. Então, é uma possibilidade, né, de que você consiga aprovação no cargo de analista. Eu estava até conversando com o Volts isso, e eu vou retornar nesse patamar aqui mais para frente, sobre a chance de passar num ou no outro. Agora, respondendo a pergunta aqui, ó, o pessoal já colocou, ó, o Luiz, pressão do pai que é fiscal. Acho que a palavra não é pressão, mas pode ser também, né? O Teles Marques, acho que quem ganha... Boa, né? Hã? Pressão é muito boa, né? Sim, a pressão é boa, porque pode ser sim também, mas nem sempre é pressão. Tá? Mas assim... É um incentivo. É um incentivo, né? Você vê assim, muito pai que é juiz, às vezes o filho vai para a mesma carreira, né? Sim. Acaba acontecendo muito esse... Sim, pelo incentivo do pai, é verdade. O cara tá vivendo... Né? A grande realidade, eu acho que o homem médio brasileiro, talvez ele nem saiba muito o que é um cargo de auditor, entendeu? Sim. Talvez nem entenda. Não é uma coisa que fica tão em vista como, por exemplo, até a polícia, né? A Sim. polícia, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que faz, onde é que vai trabalhar. Faz, né? Então, exatamente. O cara mais novo lá que tá no ensino médio, ele já quer ser policial, né? Já visualiza. Exatamente. Ó, o Teles Marques. Acho que ganha mais, tem mais recursos, tempo e tranquilidade para fazer concursos de alto nível. Tá? Bem pontuado também. Tá? Pontuado. E o Marcos Dias. Em nível de dificuldade, podemos dizer que os concursos fiscais são mais difíceis e complexos que outras áreas? Sim, são mais difíceis e complexos. Eu talvez compararia, eu acho que um concurso mais difícil e complexo talvez seja, por exemplo, juiz, promotor, defensor, sim, pelo nível de estudo e etapas. Eu concordo. Eu acho que os concursos fiscais são os concursos mais difíceis da área que não é jurídica, entendeu? E daí tem os concursos da área jurídica que, pô, você vai pegar... Né? Claro, tem um concurso aí da diplomacia, tem alguns... o da diplomacia. Na verdade, o da diplomacia... Mas é um dos concursos mais difíceis da área... Pela dinâmica, eu acho que é o concurso mais difícil que eu já vi. Porque eu já pensei, porque eu comecei a fuçar concurso, eu analisei o concurso da diplomacia e achei que é um dos concursos que a pessoa tem que querer muito, tá? E tanto que as pessoas que passam, é difícil alguém passar normal, assim. Normalmente, alguma pessoa que já tem uma possibilidade de estudar mais tempo, ou que um pai que banque um tempo ali a pessoa, porque é muita dedicação. A prova, você tem que falar francês, inglês e espanhol, tá? Você tem que, por exemplo, responder discursivamente, fazer uma redação em francês, e fazer um resumo de um texto em francês também. Então, além da objetiva, tem tudo isso para você escrever em 2, 3 etapas, né? Então, só a única vantagem que eu acho de diplomata é que todo ano tem concurso com 30, 50 vagas, né? Então, sim, pelo menos eu teria, não sei o que tu acha, Volts, mas se fosse Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tivesse aí concurso todo ano com 100, 200, 300 vagas, pelo menos você saberia que todo ano você teria chance para passar. As notas seriam altas, né? Mas claro, tu estudaria todo o tempo, né? Seria um concurso bem disputado, né? Mas seria interessante mesmo. Então, assim, é uma área difícil. E daí o pessoal o Teles Marques colocou aqui que o pessoal tem mais recursos, né? Acho que quem exatamente, tem mais recursos, tempo e tranquilidade para fazer concurso de alto nível. Eu acho que essa possibilidade ela é muito grande. Você pegar até essa pesquisa. Isso. Que a gente fez na Receita Federal. Na verdade, nem foi eu que fiz, foi o próprio pessoal da Receita que fez internamente. Eu só coloquei em gráfico para ficar melhorzinho. Verdade. Mas é uma pesquisa interna do pessoal que passou na Receita Federal. E eu acho que essa pesquisa combina muito com o que o Teles Marques colocou. Aliás, valeu aí o Teles, que sempre tá no canal aí. Ele cara, 48% da ocupação do pessoal que passou na Receita já é servidor público federal. Cara, é um número muito grande.
Se juntar ainda com os servidores estaduais e municipais, dá 71%. 71% de servidor ainda, né? Imagine, é muita gente que é servidor. E é o que eu estava falando para ti, Volts, né? Eu sou um cara que eu vi no concurso público a possibilidade de mudar de vida, né? De realmente ter um bom salário e não depender de ninguém, né? Não depender de empresa privada nem nada. Eu sempre tive essa intenção. Eu passei pelo meu pai. Meu pai foi um cara batalhador, mas que sempre sofreu com os negócios dele, assim, que dependia, às vezes dava um movimento, não dava, ele ficava estressado quando estava sem emprego, ou que ele, o restaurante que ele tinha não dava certo ali, que diminuía, né? Então, eu passei aquela estabilidade da vida de alguém que vive, né? Depende aí de ter uma empresa, de ter um comércio, né? E aquilo me trazia uma ansiedade muito grande desde os meus 15 anos até eu decidi fazer concurso. E eu vi no concurso a forma de mudar e eu comecei a estudar, gente. Eu queria passar num concurso público. E eu queria a estabilidade o mais rápido possível, né? E então eu não tinha renda, eu trabalhava de estagiário, né? O meu primeiro emprego foi estagiário enquanto eu fazia ciências contábeis. Então eu queria passar num concurso para ter um salário. Então minha renda inicial era essa aí, dava um salário mínimo, né? E daí consegui passar no primeiro concurso prefeitura e bancária ao mesmo tempo. E ali eu passei e tive a estabilidade para começar a estudar para concursos de tribunal. Aí meu segundo êxito foi concurso tribunal. E daí agora, com o concurso tribunal, depois de 10 anos ali, né, eu acabei voltando e estudando aí para cargos fiscais. Então, com aquela tranquilidade de ser um servidor público, né. Então, eu vejo o tempo, né, como a gente mencionou aqui, o fator dinheiro. Então, se você tem alguém que te banque 4, 5 anos de estudo, porque você tem que estar preparado numa área fiscal, que normalmente se você vai começar, você tem que aprender todas as matérias, né? Você vai demorar um patamar aí de 4 a 5 anos e mesmo assim não é certo que você vai passar. E daí, como que alguém que não tem renda, né? Que precisa, se eu tô com 22, 23 anos, como que eu vou ficar até 28 anos aí sem ter uma renda? Como que eu vou bancar? Como que eu vou continuar a minha vida, né? Então, precisa ter alguém que banque. Então, por isso que eu sempre, quando eu entrei para concurso, eu fui o cara que batalhei para conseguir meu primeiro concurso público. E a partir disso, eu fui fazendo os concursos escada. Até hoje, assim, eu sei que tem pessoas que às vezes decidem fazer auditor e em 3 anos resolvem a vida. Então, já começa ali com 27 anos ganhando um salário de 19, 20 mil reais e pronto, né? Só que eu não sei se eu teria capacidade na época de aguentar esse tempo sem renda, como que seria toda essa questão, né? Então, é uma escolha pessoal de cada um. E você levanta a questão do concurso meio, né? Eu acho que quanto maior é o cargo final, presta atenção, acho que quanto maior que o cargo final, maior, assim, às vezes, não vou dizer a necessidade, mas é mais interessante você passar por um concurso meio, entendeu? Então, eu vejo, assim, os colegas da minha esposa, né? Minha esposa é procuradora do trabalho, né? Do Ministério Público do Trabalho. E vários colegas passaram por outros concursos. A minha esposa mesmo foi técnica do TRT, analista do TRT e procuradora do trabalho, né? Eu tenho amigos e tal, todo mundo passou, analista, técnico. Então, assim, isso daí mostra que a remuneração talvez seja grande porque a pessoa já tem um background de outros concursos, né? Já passou por outros. Que é uma discussão que eu sempre trago, que é do concurso meio. Cara, eu já vi muita gente. Eu nunca vou dizer que a pessoa não tem capacidade de passar no concurso, mas ela não tem capacidade, às vezes, e até em 2 anos, passar no primeiro concurso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal. Porque às vezes o cara não tem bagagem. Uma vez eu atendi um aluno e cara, o aluno, assim, era bem esforçado, só que ele não tinha bagagem nenhuma, ele trabalhava no chão de fábrica, assim, trabalhava carregando caminhão e tudo, e, assim, ele não tinha condição para passar na PRF, sabe? E daí ele não passou, estudou e passou na PM, entendeu? E agora ele já pode, com uma certa segurança, com um trabalho melhor. Né? Então, assim, uma das coisas até que uma menina trouxe muito, muito interessante, ela falou assim, Guilherme, eu sempre trabalho com
com 4 pontos para você passar no concurso, que eu chamo de CAE. É a constância, a intensidade, a antecedência e experiência. Eu acho que são 4 pontos que contam muito para você passar. Né? Constância de estudos todos os dias, ou 6 dias por semana, né? O máximo que você conseguir. Intensidade, quanto você estuda por dia. Antecedência, quanto você estuda antes do edital. E experiência, o quanto que você tem de experiência de concursos, de provas. Eu vejo pelos números que sempre isso aparece. Mas uma menina trouxe um fato bem interessante. Ela falou, Guilherme, eu acho que junto ao CAE tinha que ter segurança. E daí eu até comecei a conversar com ela, falar, porque veja, a segurança é muito importante, né? Como que você vai passar num baita concurso ganhando mais de 20 mil reais sem ter uma segurança? Não estou querendo dizer que ninguém passa, não estou dizendo que é impossível, mas será que dentro de um planejamento não é o mais interessante? Então, coisas para a gente pensar, né? A questão aqui do pai, né, incentivando ou pressionando, pai auditor, isso é mais fácil também, assim, de que eu tenho um dos colegas aqui que passaram o Cefaz, o pai dele incentivou, ele ia fazer e tal, ele queria fazer mais da área do direito, tribunal, e ele acabou fazendo aqui o analista e passou para analista, né. O Maurício aqui está perguntando, não sei aqui, ó, sempre sonhei, bem assim, uma pergunta, né, ele tem 19 anos, acho que eu fui, que ele falou aqui em cima, né? Sempre sonhei com a área fiscal, mas devido às circunstâncias da vida, com muito esforço, passei na Prefeitura de Porto Alegre, no cargo de técnico industrial. Esse ano completo 8 anos já, né? Sim, na Prefeitura de Porto Alegre, tá? E tive que trancar a engenharia elétrica no 6º semestre e resolvi fazer um tecnólogo e focar na área fiscal novamente e concluir a engenharia. Gosto muito da área policial também, mas a área fiscal é mais forte. Esse aqui é o Matheus, quer dizer, o Maurício do Carmo, e eu tinha visto o Matheus, que eram 2 casos também que o Matheus coloca. Ele tem 19 anos, estou estudando para concursos policiais. Minha dúvida é para um concurso fim, qual o melhor, delegado ou auditor fiscal? Essa pergunta aqui, essa questão do Maurício do Carmo é bem parecida, assim, porque ele gosta da área policial, mas a área fiscal falou mais alto. E o Matheus Gabriel também essa mesma questão, né? Ele está em dúvida entre delegado e auditor. Eu acho que é uma questão bem pessoal, assim, do que você sente melhor, né? Eu acho que pensa você na função de delegado. Eu vou ser sincero, eu faria uma pesquisa muito legal sobre a função de delegado, conversaria com pessoas que são delegados e tal, né? Sei lá, para entender mais a função. São funções muito diferentes, né? Bem diferente. Trabalha ali com tributos, que vai fazer fiscalização nas empresas, que vai levantar questão contábil, se está tudo ok. Então, e um cara que está fazendo uma investigação policial, né? São coisas para você pensar, tá? Vamos então continuar aqui, pessoal. Há quanto tempo estuda para concursos? Então aqui você vai ver aquilo que sempre acontece, né? Menos de 3 meses, né? Os cursos que gostam de falar que dá para passar em menos de 3 meses, ó, 3 pessoas. Sim. De 3 e 6 meses, 7 pessoas. Então veja, 5% passou com 6 meses. Mas aonde que está a maior parte das pessoas? Está aqui, ó, entre 2 e 3 anos para passar no concurso fiscal. Entre 2 e 3 anos para passar. Veja, eu falei para concursos em geral, tá? Então o cara está entre 2 e 3 anos para passar nesse concurso. 25,26% das pessoas demoraram 2 e 3 anos. É muita coisa, né, Mr. M? Então, você vê que é um longo caminho, né? Se você for comparar também, cara, não tem nenhum concurso fácil. Hoje em dia, né? Há quanto tempo estuda para concurso aqui? Polícia Militar de Alagoas, soldado combatente, nível médio. Menos de 3 meses. 4,2, 3,7 entre 3 e 6 meses. A maior parte das pessoas está de 2 anos. 1 a 2 e 6 a 1, né? 1 a 2, né? Então, assim, claro, nível demora um pouquinho, é mais rápido, mas ainda assim mostra que não é nada para ontem, né? Você demora um tempo para passar em concurso. Né? Então, só colocando aqui, ó, uma menção aqui, então, acho que foi daqui do Gustavo Dias Santos, tá? Até tem uma pergunta aqui, ó. Fala, professor. A FT está aí com 900 vagas. Essa é uma tentação aí do pessoal, tá?
Sou formado em Direito, já venho desde a PRF, PF, DPI, me lançando no mundo dos concursos. Passou na Polícia Penal do Distrito Federal e caiu no psicológico, tá? Fez 80% Delta no Alagoas e o corte foi 85%. Então a gente vê que ele tá numa boa pegada, tá? E tá saindo Delta São Paulo, 557 vagas, já bateu em média 55% do edital de AFT. Acreditam ser uma boa opção embalar no AFT devido a esse número de vagas atuais ou manter-me na área policial? Essa é a grande dúvida. Eu vou até passar para o Volts também comentar isso aqui antes de eu falar dos anos, tá? Porque é uma questão que a gente sempre tem um cuidado, tanto o Volts no canal dele quanto eu no meu canal. Essa questão de você decidir sair da sua rota para um concurso totalmente fora. É um preço que você paga, por exemplo, Gustavo. Eu não digo que você não tenha chance, você tem uma boa bagagem, chegou perto ali em vários concursos. Você vai pegar um edital aqui de AFT que tem muita matéria diferente, tá? De trabalho lá, uma loucura, que são muitas vagas. E vai ter muita gente que não vai fazer esse concurso em razão disso. Então, pode ser que, em razão de tudo isso, se você tiver uma boa bagagem, você chegue competitivo. Só que você vai desviar da rota para esse concurso e depois, para você voltar da rota, você vai demorar mais um tempo. Sabe quando você toma o caminho errado, que você vai 10 km para frente? Na verdade, você perdeu 20 km. Se foi 10, vai ter que voltar mais 10, vai fazer 20 para voltar no lugar que você estava, para ir. Então, tem toda essa dinâmica. Mas não tem como dizer, não faça. Mas você tem que saber qual o risco de você fazer ou não fazer um concurso desse. Não sei se é esse mesmo pensamento que você tem, Volts. Sim, perfeito. Eu acho perfeito. Eu estava discutindo hoje no grupo de membros lá do canal, assim, eu fiz um vídeo falando sobre a PF e colocando esses pontos que o Mr. M colocou. Exatamente esses mesmos pontos. Falou, olha, a PF é um concurso diferente, é um concurso que não se encaixa muito na área policial, porque os enfoques, as matérias mais importantes do concurso não são da área policial, é contabilidade, é informática, né? Tem estatística também. E daí, assim, eu coloquei isso e uma pessoa falou, você é um desanimador, você desanima as pessoas. Eu falei, cara, é realidade, é a realidade. A gente tem que pensar no concurso a médio e longo prazo. Qual que é a regra? A regra é não passar. Essa é a regra dos concursos. Os números dizem isso por si só. Né? De 300 mil pessoas da PRF, por exemplo, vai passar ali um número de ínfimo para a próxima fase, né? 1,5%. Eu fiz uma conta uma vez. Então, assim, a regra é não passar. Você sair da rota pode dar certo? Pode, tem N exemplos. Mas a grande pergunta é, tá, a regra é não passar. E se eu não passar, o que eu vou fazer com as horas e mais horas? Porque eu já estudei direito do trabalho, já cometi esse erro. Estou falando de quem já cometeu esse erro, que já fiz mais de 2 TRTs. Né? Cara, fiquei horas e horas para você aprender todas a CLT, aprender as orientações jurisprudenciais. Então, é um trabalho muito grande. E daí você, se não passar, você vai perder isso daí. Mas, assim, é uma aposta que só você pode fazer. E assim, eu não recomendo, porque a maior parte das pessoas que opta por isso acaba não se dando bem. Né? Mas, assim, você sabe como que você é, você sabe das suas potencialidades também. Às vezes você é um cara que pega muito rápido, que está indo muito bem, e me parece que é o seu caso. Então você pode fazer essa aposta. Eu dei uma consultoria esses tempos para um cara que ele saiu da PRF, ele fez polícia legislativa, alguma polícia legislativa, acho que foi do Senado que saiu, né? Fez do Senado e queria auditor. Eu falei tudo isso daí para ele. Falei, cara, você quer? Ele falou, não, eu quero. Mas então você saiba disso. Ele falou, não, eu quero ainda assim. E daí você faz a tua aposta. Mas essa aqui é a questão, é o que eu falo concurseiro metralhador. A gente não pode ser isso, não pode estabelecer isso como padrão de vida. Toda hora você tá, porque toda hora você tá numa fila aprendendo com pessoas. Eu fiz um vídeo no canal que foi bem polêmico, que eu falei que o problema do concurso de auditor fiscal do trabalho é que você apanha para 2 tipos de público. A galera da área trabalhista, porque existem pessoas, e são várias, que não passaram no último concurso de procurador do trabalho, que não passaram para juiz do trabalho, que não passaram para vários concursos, analista, técnico, e que tem um domínio legal da área trabalhista. Então, essas pessoas ali têm
eu contei ali, tem várias matérias, desde previdenciário, norma de segurança do trabalho, que são matérias que esse pessoal domina. E tem a galera da área fiscal, né? Que daí já domina as matérias da área fiscal. Então, o cara ele já começa numa vantagem. Mas ainda assim, você pode superar essa galera, né? A questão é você ter consciência nisso e comprar o ingresso para o filme certo. Né? Falar, não, eu vou... É que nem a Câmara dos Deputados agora, com 250 vagas para técnica legislativa, né, analista técnica legislativa, cara, com salário de 27 mil iniciais. Tu acha que não vai ter um monte de gente aí da área fiscal, os caras bam, assim, que já estão fera em vários, que, não, daqui a pouco eu vou trabalhar em Brasília como analista e pronto. Sim. E vai vir para esse concurso. Então, o cara tem que pensar bem nisso, né, vai estar batalhando com esses, vai ter 4 meses para sair da rota. Mas é um concurso que atrai as abelhas cascudas aí, né? Entendeu? Sim. Então não vem coisa... A pessoa, não, que vai se aventurar, né? Vem bastante gente que tem base para fazer esses concursos também, tá? Perfeito. Então tem que pensar nisso daí. Então, assim, pessoal, quanto tempo estuda para concursos? Cara, galera, não tem jeito, né? Não tem segredo, é antecedência. Quanto tempo você estuda para concurso para passar nesse de analista, Mr. M? Eu fechou assim, cara, vamos dizer assim, até a data que eu passei, que foi maio de 2022, né, então até passar, por exemplo, eu comecei lá em 2019, ali mais ou menos também em junho a julho de 2019, foram 3 anos. Nessa segunda pegada foram 3 anos para eu passar nesse concurso de analista fazendário, que, por exemplo, se eu pensasse auditor, não consegui passar no concurso de auditor. Consegui no de analista, um nível abaixo. Então, talvez para auditor, eu levaria mais 2 anos, 5 anos, no ritmo que eu tô hoje, né, nessa volta. Então, eu, assim, vou dizer, achei um número bom, mas demorou, né? Demora. Eu quase tive sucesso na Polícia Federal, né? A Polícia Federal, se eu passo em maio, seriam 2 anos, né, no total. Sim. Faltou, foi 59 minha nota, 66 do corte de escrivão. Depois eu não sei se ia dar certo nas outras fases também, né? Mas faltou ali 4 questões, vamos dizer, para ir para a segunda fase. Então foi aquilo que eu fiz, igual a pergunta aqui. Vale a pena fazer FT? Eu pensei, vale a pena eu sair do foco fiscal para a Polícia Federal? Assumir o risco. Você volta para a fila, né? Eu gosto sempre fila. Da antiga figura do querido William Douglas. Ele fala, concurso é uma fila. Cara, se você está numa fila lá, estudando todo dia, contabilidade, estatística, se preparando para a área fiscal, ou estudando penal, processo penal, para a área policial, e daí você sai da tua fila e passa a estudar trabalho, processo do trabalho e outras matérias, as pessoas que estavam atrás na tua fila te passam, entendeu? E você está sempre passando porque você nunca vira especialista em nada. Eu gosto de dizer, você sempre perde para o especialista, para aquela pessoa que resolveu se especializar em alguma coisa. A minha grande sacada na minha vida de concurso foi uma época que eu falei, cara, eu quero TRE, eu vou me especializar em TRE. Cara, corri o Brasil fazendo TRE. Fiz TRE do Espírito Santo a Minas Gerais, fiz muitos TREs. E daí chegou uma hora que virei especialista e daí fui aprovado, 23º, 20º, para analista judiciário de TRE, porque virei especialista. Então, assim, é um caminho que é bem interessante para que todas as pessoas pensem, né? Mas tem pessoa que vai fazer uma vez lá PF e vai passar, né? A questão é que a gente não tem que pensar na regra, por isso que eu gosto dos números. Sim. Porque nos números você vai ver aqui, 2 pessoas que passaram em menos de 3 meses, 3 pessoas que passaram, né, 7 pessoas que passaram de 3 e 6 meses, entendeu? Você vai ver essas pessoas, mas será que isso é regra? Quem são essas pessoas, né? A gente tem que pensar onde está a maior parte das pessoas, está o homem comum, né? Uma questão aqui do Matheus coloca também, essa última pergunta. Outra dúvida que eu tenho, eu sempre penso, caso eu passe em um concurso meio, não seria muito mais complicado passar em concurso fiscal fim, pelo tempo que teria menos por estar trabalhando? Eu sinto dificuldade, né? Eu queria ter mais tempo, né, para aproveitar. Então, minha rotina de estudo é 4 horas por dia.
6 dias por semana, 24, no sábado eu estudo mais um pouco, daria 28, 30 horas por semana. Esse era o meu ritmo de estudo para a área fiscal, tá? O que eu fazia? O último mês eu tirava férias, então eu tinha 20 ou 30 dias para eu estudar todo dia 8 horas. Eu consigo, tem gente que diz que não consegue, tá? Minha rotina sempre foi me dedicar, quando eu tenho tempo livre, 8 horas. É como se fosse o meu trabalho, tá? Faço 50 minutos, descanso 10, estudo 4 horas de manhã, 4 à tarde, descanso à noite, ou faço ao contrário, né? Estudo 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, 4 de noite, que eu me concentro melhor na noite, né? É meu estilo de estudar, mas que eu acho que dificulta. Só que também tem a questão que dificulta eu não ter dinheiro no final do mês. Então isso aí me dificulta a pressão psicológica de eu ter 8 horas para estudar e não ter o dinheiro. Então isso aí me pressionava também a passar num concurso meio. Então eu estava sem estudar, foi quando eu passei para a Prefeitura de Porto Alegre e Banrisul, Prefeitura eu passei estudando 2 meses pós-edital, todo dia 8 horas, durante 2 meses. Eram 33 mil inscritos para 90 vagas. Eu fiquei em 13º. Então eu me matei nesse concurso e passei. Aí depois, o do Banrisul foi diferente. Porque eu só estudei conhecimentos bancários em 2, 3 meses, com apenas 2 horas de estudo, porque eu já estava trabalhando. Sim. E aí, como eu não tinha a pressão, olha só, eu não tinha a pressão de passar mais, aí eu fiz o concurso mais tranquilo da minha vida, foi esse do Banrisul. Fui bem em português, fui bem em matemática, dominei conhecimentos bancários e fiquei em 5º lugar de 5 mil inscritos da minha região, que eram 20 vagas, e nem precisei daí assumir em Porto Alegre e acabei subindo no Banrisul, né? Então isso aí foi a minha carreira de concurso inicial. Eu demorei ali até a aprovação, que foi julho de 2001, quando eu fiz o meu primeiro... Eu comecei a estudar para concurso lá em 2000, então eu tinha 21 anos. Tá? Então eu passei em 1 ano e 4 meses, eu passei para o meu primeiro concurso, né? Então foi nessa média da primeira pesquisa ali que o Volts colocou. Então nível concurso inicial, passei nesse patamar. Aí depois para oficial de promotoria, aí eu demorei também 2 anos e meio, mais ou menos, para passar, tá? Concurso foi anulado também, eu ia passar antes de 1 ano e meio, mas aí anularam o concurso, eu tive que passar num outro concurso aí um ano depois. Mas fui fazendo tudo que aparecia, né? Não fui parando, Sim. né? Eu acho que essa questão ela se resume a pressão versus tempo para estudar. Uhum. Tem gente que não aguenta, que a pressão é muito complicada, a pressão de não ter trabalho, a pressão, né, de você, a pressão social, o estigma da família, a pressão pessoal até, e às vezes essa é a que mais pesa. E tem gente que consegue lidar muito bem com essa pressão e gasta o tempo, né? E tem gente que trabalhando não consegue lidar com o tempo. Eu larguei meu cargo de técnico, pedi exoneração do cargo de técnico para estudar para analista. Sim. E passei, entendeu? Eu larguei, fui para casa, eu trabalhava de terninho, tudo como técnico do Tribunal de Justiça do Paraná e larguei. Mas eu não posso levar, e esse que é o problema de muita gente na internet, é você levar exemplos pessoais para todo mundo. Eu acho que é uma decisão que cabe a cada um, porque tem gente que não aguenta a pressão. Minha esposa, eu tenho uma colega no Banrisul que ela largou do Banrisul para estudar para auditor da Receita. Ela tinha ficado por 2 pontos no último concurso da Receita e ela decidiu, olha, eu trabalhando 8 horas não vou conseguir, e largou e fez ali 1 ano e meio de estudo e passou. É auditora lá faz 15 anos que é auditora. Então ela fez o certo, deu certo para ela. Então depende, né? Eu acabei, todo o tempo eu não consegui visualizar eu deixando meu emprego para estudar, né? Então eu acabei fazendo essa questão de você se adaptar. E o que eu gosto em adaptar é isso, as horas de estudo, local de estudo, fone de ouvido, eu estava em todo lugar. Então eu ia no mercado com fone de ouvido, eu ia no ônibus, eu ia no carro. Então, eu aproveitava todo o tempo. Eu pegava o Anki na fila do banco. Qualquer tempo que eu tinha, consultório, 10 minutos de Anki, 15 eu fazia. Eu ia no churrasco com a galera, que também não podia deixar, né? Por exemplo, vai convidar para uma festinha, um negócio, conversava, daqui a pouco dava 5, 10 minutinhos e lá no canto respondia a pergunta do Anki, ou até das questões que tem ali, os sites que tu dá para baixar agora, né? Fazer online. Sim, claro. Eu fazia. Então, tipo assim, cara, eu não tinha muito tempo para estudar, então tu tem que aproveitar tudo, né? Tua vida vira estudo
o tempo que você tem. Então, sei que áudio não retém tanto, mas entre você não reter e não fazer nada, melhor ouvir 1 hora de áudio do que não ouvir nada. E vale a pena, todo estudo vale a pena. Todo estudo vale a pena. Aliás, é um vídeo que eu vou fazer no canal, né? Existe uma conversa aí que isso daqui não é estudar, isso daí não. Cara, todo estudo é estudo. Pode ser que alguns não sejam tão eficientes, né? Às vezes você está estudando, mas você está escutando, está aprendendo, né? Ó, o Leonardo Barros perguntou qual a quantidade de horas que você fez em média nesse período, ó. 19 e 22. Na verdade, eu fiz como eu falei ali para vocês, tá? Eu fazia 4 horas por dia, de segunda a sábado, e sábado 8 horas. Então dava entre 28 a 30 horas por semana, antes da reta final. Últimos 20 dias, eu estudava 8 horas por dia, os 7 dias da semana. 8 vezes 7, 56. Então, as últimas 3 semanas para o concurso Você Faz Amazonas, eu fiz 56 horas cada semana, tá? Com muitas questões, tá? Isso que eu vejo. A reta final, eu estudava a teoria, onde eu estava mal, e questão para saber onde eu precisava melhorar. Aí ia mal naquilo, estudava. Questão. Entendeu? Então, eu invertia totalmente meu estudo na reta final ali, que eu tinha tempo. Eu fazia dessa forma, né? Perfeito. E a última questão aqui, ó, do Matheus. Como tem Matheus aqui, né, gente? Ó, tem o Matheus e o Matheus Gabriel. Mas o Matheus... E tem outra, ser aprovado é diferente de ser nomeado, tá? Eles podem chamar lá para o 2º, 3º ou 4º ano do edital. Eu estou vivendo isso, tá? Eu passei, fui aprovado, saiu o resultado dia 5 de junho do ano passado, 2022. Tá? O concurso foi homologado só esse ano, no início do ano, e não nomearam ninguém. Tem uma crise fiscal lá no Amazonas, queda de arrecadação. O governador aí está com dificuldade de fazer as primeiras nomeações de todos os concursos do ano passado. Então, talvez as nomeações comecem no ano que vem. Então, eu posso levar 1, 2 ou 3 anos, como falaram, para ser nomeado. Então, o tempo até a aprovação foi 3 anos. E a realização da nomeação, agora eu não sei quando que vai ser, entende? Então, eu continuei estudando, eu tive algumas questões posterior da doença da minha mãe, né, com câncer aí, que eu parei de estudar. Estou tentando retornar aos estudos, agora em julho eu comecei a estudar um pouco novamente, então estou num ritmo de volta de estudo, mas tá difícil, né, esse retorno, até porque tem a questão que eu já passei lá, então a qualquer hora eu posso ser nomeado, então eu tô a fim de mudar, de morar em Manaus, né, tô tipo bem tranquilo com isso, mas tô dependendo aí de todas as questões que a gente aguarda de nomeação em um concurso, né, que não depende só de nós. Perfeito. O Matheus Gabriel está perguntando sobre questão de quantidade de concursos. Cara, essa é uma dinâmica, né? Menos concursos fiscais comparado com as polícias. É que polícia talvez seja a área que mais tem concurso. O que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá? Hoje, nós temos uma chuva de concurso fiscal. Hoje tem 6, 7 concursos fiscal para sair nesse final do ano, tá? 2024. Então tem muito concurso. Bahia, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, tem o Piauí, o Acre que está saindo. Não me lembro se o Tocantins também, Piauí. Então tem 6 a 7 concursos, tá? Que vão sair. Então a média que você tem, se você está disposto a viajar, é você fazer aí uns 4 a 5 concursos por ano. Só que o número de vagas, o que acontece? É um número de vagas mais reduzido, né? Por exemplo, cargo que eu fiz lá, analista, 35, auditor, 60, né? Vai ter Rio Grande do Norte com 100, né? Então, nós temos alguns concursos com vagas não tantas, né? E se você pegar polícia civil ou polícia militar, por exemplo, polícia militar aí é um outro universo, tá? Eu vou ser sincero para vocês, quem estuda para polícia militar, ou até a polícia penal, a gente está vendo bastante vagas, né? Então, a chance de você passar é muito maior pela quantidade de vagas. E por que também? Porque você vai para umas outras etapas.
aonde muita gente reprova em TAF, em exame. Então, se você conseguir passar em todas as fases, né, então a chance é muito maior de você conseguir êxito num concurso policial do que concurso fiscal, tá? Porque por isso que eu acho assim, com uma preparação boa, com foco, eu estava falando para o Volts, em média de 1 a 2 anos, é muito difícil que você não consiga estar aprovado. Eu vejo no canal que eu tinha um grupo de estudos, acho que tem 3 ou 4 que estavam no grupo, que continuaram fazendo concurso policial, polícia penal, e passaram, né? E hoje assumiram a polícia penal, acho, de Minas Gerais, outra polícia civil do Distrito Federal. Então, porque é uma pegada ali de um ano e pouco, sem parar, né? Que você entra num cadastro reserva, que esse cadastro quase sempre chama, porque as pessoas reprovam. Então, essa é a diferença. E o que acontece também, né, Volts? Tem vários concursos em todos os estados. A segurança é prioridade de governo, tá? Então, como aconteceu agora no Amazonas, o governador está lá tentando para nomear a segurança pública, polícia civil, polícia militar, porque é o que chama, né? É o que chama a sociedade. Não, coloquei policiais na rua. E, cara, nós vivemos a questão política. Então, todo governo, se você vê, todo o movimento do ano passado foi de fazer concurso, né? Para poder jogar na campanha eleitoral. Olha, eu estou investindo em segurança, eu fiz o concurso para a Polícia Militar, eu quero policiais na rua. Então, é concurso que sempre abre e sempre está tendo, sempre chamando. Já concurso fiscal, por exemplo, Amazonas foi há 16 anos atrás. ISS Aracaju também, 15 anos. Né? Sergipe também 10 anos, Rio Grande do Norte também 10, 11 anos, Minas Gerais 10 anos, então demora um pouco o estado para fazer o concurso, o que não acontece em polícia militar. É muito difícil você ver, nossa, um estado ficou 10, 11 anos sem fazer um concurso para polícia militar. PM Ceará teve em 2021. É o caos, né? É o caos. Vira um caos. Policial vira tá tendo caos, agora. Né? Então, essa é uma vantagem, né, que eu vejo na carreira policial. Eu acho bem mais tranquilo a área policial por causa da quantidade. É só você ver, a Polícia Civil de São Paulo vai fazer um concurso de 3.500. Acho que se juntar todos da área fiscal não dá isso. Acho que não chega tanto, né? Mas assim... Não, mas é verdade. É muito. Se eu pegar ali Receita, 230, 409, Minas Gerais saiu 430, que foi fora. Sim, vamos dizer, foi uma chuva de vagas fora. Super grande. Pessoal, você conciliava outra atividade junto aos estudos? Isso daqui a gente já falou, e assim, até para responder a pergunta ali, né? Será que eu largo ou não largo o trabalho? Pessoal, a realidade de quem passa é que quem só estudava para o concurso tem 36,8. Eu acho que eu já fiz uma comparação com um grupo geral, né? Com um grupo das pessoas comuns. Claro que você só estudando você tem mais chance de passar. Mas, ainda assim, o maior grupo trabalhava, estudava e fazia faculdade, né? Ou estudava, fazia faculdade e trabalhava, entendeu? Então, mais de 50, né, 55% aqui, mais 60% das pessoas ou estudavam, ou trabalhavam, ou estudavam e trabalhavam, entendeu? Então, não é impossível você trabalhar e estudar para concurso. É difícil, né? Mas não é impossível. A rotina que eu vejo é assim, né, cara? Eu com um filho pequeno, assim, muitas vezes depende muito da minha esposa, né? Então eu sou muito grato, porque assim, sempre que eu decidi fazer concurso, eu contei com esse background, né? Que era necessário, porque eu não poderia ter a mesma atenção com a família, né? Trabalhando, né? Imagina, trabalhando, e da onde que eu ia tirar as horas? Cara, eu tinha que chegar em casa e estudar 4 horas, né? Então, se foi, minha esposa não tinha minha filha não me tinha, então é um sacrifício que todo mundo em casa entendeu. Olha, você vai ter que estudar e acabou, entendeu? Então, era a minha dinâmica de estudo. Verdade. Olha só uma questão aqui. Pode falar, Volts. Não, pode falar. Não, eu só ia falar aqui do Maurício do Carmo, ele disse fazer uma pesquisa dos concursos que não exigem o CAD, né, do fiscal, que é mais na área municipal, tá? Os municípios que pedem contabilidade, administração, direito e economia, tá? Mas são poucos municípios que não pedem CAD,
tá? Tem alguns, tipo ISS Goiânia, salário 18 mil, auditor. Não pede CAD, pode ser. Explica para o pessoal aí. O CAD, assim, muitos municípios pedem para ser auditor do município ser formado em ciências contábeis, administração, direito ou economia. Então, se você não é dessas 4 áreas, você não pode fazer o concurso. Isso aí é bom para quem é formado nessas áreas, porque tem a oportunidade de fazer concurso de auditor aí em vários municípios, né? Tá. Então, só para entender, contábeis, administração, direito e economia. Caramba. E economia. E mesmo assim, engenharia ainda é o que ganha ainda é que nesses aqui, daí a engenharia acaba não podendo fazer. Interessante, né? Interessante. Mas, tipo assim, para mim é uma vantagem. Mas só que, pelo que eu vi, são em mais municípios pequenos, com salário... Vamos dizer assim, você tem que... Se você quer estudar para área fiscal, você tem que estar antenado, porque tem concurso que abre em município, que às vezes é 5 mil o salário, e outros é 10, 12 mil. E tem municípios grandes, tipo Florianópolis, que vai abrir agora, 15 vagas, acho que o salário é 15, 17 mil, entendeu? Porto Alegre também é 12 mil, capital, né? As capitais são maiores. Mas tem município do interior que paga bem, que paga aí 10, 12 mil. E que daí você vai progredindo, tem outros benefícios, então é uma oportunidade. E isso aqui, o Maurício Gomes falou também antes, que tem essa possibilidade. Concurso fiscal estadual não abre toda hora, né? Que nem policial militar. Mas tem a vantagem que o policial militar não tem, que tem os concursos municipais. Tá? Só que a única questão é que para quem é formado em ciências contábeis, administração, direito e economia é mais fácil. Pode ser uma boa oportunidade, tá? De você fazer um concurso ali e conseguir trabalhar, né, nessa área, ganhando um salário aí inicial de 7, 8 mil reais. Tem muitos riscos que abrem com no mínimo esse valor de 7, 8 mil reais, né? Interessante. O Jorinho está perguntando qual que é a mais difícil, analista ou PF agente? Cara, o que eu queria... Daí agora, Volt, se tu puder, eu só queria compartilhar com o pessoal aquela planilha que eu consigo explicar um pouco a migração minha, que foi assim, escrivão da Polícia Federal para controle, auditor, Tribunal de Contas de Santa Catarina, para área fiscal, tá? Então essa foi a minha migração que levou aí a eu poder explicar um pouquinho o que é mais difícil, o que eu achei mais difícil com a minha experiência. Eu vou tentar aqui passar para o Volts, vamos ver se compartilhar a tela. Quer compartilhar a tela aí? Eu tenho aqui uma das... Tu tem? Essa daqui, ó. Então coloca ali. São 4, né? Que é bem o meu caminhar, tá? Então, esse aqui foi o projeto 1, Polícia Federal, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho as matérias ali que eu comecei a estudar. E eu coloquei aquilo em ordem. Eu acho importante isso, você saber quanto que cai de cada matéria, né? Para você focar naquilo que é importante. Por isso que eu aceitei a Polícia Federal. Porque eu entendi, tá, que o que valia mais ponto era informática, português, contabilidade. Tá? Então, para mim, eu foquei nessas 3 matérias que eu tinha 65% da prova. Então, o que acontece? Eu tinha começado a estudar para a área fiscal. Então, o que eu tinha ali em amarelo? Olha, português eu já tinha visto, contabilidade eu já tinha visto, raciocínio lógico eu tinha visto, direito constitucional e direito administrativo. E eu estava na hora de entrar em informática. Então, eu pensei, eu vou entrar a estudar informática, TI, né? Polícia Federal se encaixa com o estudo, com o nível de estudo para escrivão que eu ia fazer, né? Eu tinha me baseado que no último concurso tinha acertado escrivão 49 pontos e eu projetei fazer 60 pontos dos 120 para conseguir a aprovação. Mas a minha ilusão foi essa. Então eu sempre trabalhei nesse sentido. Consegui manter um patamar de 60% que eu achava que ia dar, porque escrivão a concorrência seria menor, tá? Só que muita gente pensou que a concorrência seria menor e a concorrência ficou um pouquinho menor que a gente, mas não comparado ao concurso de 2018. Mas sim, aí, então, Pode falar, Voltz. Não, verdade. Né? Aí, o que eu fiz? Aí, arquivologia é uma matéria legal de estudar, eu gostei,
tá? E eu abdiquei do quê? Gente, eu tentei estatística, mas eu tive muita dificuldade, até nos concursos fiscais eu tenho. Então eu estudei estatística básica, a inferencial é muito tempo para você aprender, naquele tempo que eu tinha lá do edital da Polícia Federal, eu tentei ir e acabei, no final, abdicando de estatística, tá? Eu fiquei nos últimos um mês fortalecendo as outras matérias, informática, contabilidade, português, direito constitucional e direito administrativo, tá? E também abdiquei da legislação especial, tá? Eu não estudei legislação especial, só dei um sprint final em direito penal e processual penal. E a partir disso eu cheguei com chance, tá? Eu fiz, acho que eram 36 pontos, eu fiz 25 pontos em informática eu fui muito bem, português eu também acho que fiz 16 pontos, meu calcanhar de Aquiles, cara, que eu fiquei revoltado foi contabilidade. Eram 18 questões para escrivão, eu errei 6, eu acertei só 12. Em todos os simulados que eu fazia de estratégia, de 18 eu acertava 16 ou 17. Então, ali, né, eu errei 5 a 4 questões que se eu tivesse acertado, tinha passado para outra fase. Então, comparando aqui Polícia Federal, tá, com o analista, eu vejo que é parecido. Tá? Vou ser bem sério para vocês. Pode passar para quarto slide daí, Volts. Isso, vai descendo, que daí eu vou mostrar já direto. Ó, o projeto meu da Receita Federal. Então, você pega ali português, direito constitucional, direito administrativo, a contabilidade geral também, tá? Raciocínio lógico, que eu já tinha tudo estudado. O que vem de novo no analista? Isso aqui baseado no projeto que eu estava fazendo estudar, tá? Eu não fiz a prova de analista, por questões ali da minha mãe e tudo, e por eu ter passado no Cefaz Amazonas. Então, o que vinha de novo era a legislação tributária aduaneira, que só cai para o cargo da Receita Federal, o inglês, que é uma matéria que você não usa praticamente para nada, além desse concurso, um que outro, administração e direito previdenciário. Então, assim, analisando, tá? O que vale muito é a legislação tributária, que você precisa entrar e estudar isso. Mas eu também acho que, assim como o tributo, não é uma matéria difícil. Então, eu acredito, assim, nível de equivalência, os dois concursos, para mim, são parecidos. Eu não achei assim, olha, eu não cheguei a fazer analista, né? Mas mais difícil, talvez seja pelo quantitativo de vagas de analista, um pouco mais difícil. Tá? Mas quantas vagas são? Que eu não tenho 469 vagas. Só que comparado com o escrivão, acho que também era 300, multiplicava por 3, né? Ficava 900, acho que era uma coisa assim. Também Sim. Ficou um patamar meio parecido, tá? Eu achei os dois concursos é mais possível de você estudar, é mais factível você alcançar o sucesso, né? Para agente da Polícia Federal e analista da Receita Federal. Única coisa assim, ó, contabilidade é uma pegada um pouco diferente, tá? Por mais que eu tenha errado 6 questões da Polícia Federal, ela é uma contabilidade que ela não entra aprofundada. E na Receita Federal, a contabilidade é um pouco mais nos concursos fiscais, a contabilidade ela é mais aprofundada, tá? Então depende do nível de banca que você pega, às vezes com conhecimento raso em contabilidade você toma ferro. Então tem que trabalhar, tá? Então agente e analista da Receita, ou, por exemplo, até porque a gente cai 24 de contabilidade, é um concurso aí que tem uma similaridade, né? É meio similar. Então, só volta agora no ponto 2, só para me mostrar um pouco, só do meu trajeto. A partir da Polícia Federal, eu fiz em maio de 2021. Eu fiquei até outubro de 2021 voltando para a área fiscal, estudando direito tributário, e aí surgiu a possibilidade do auditor de controle externo Santa Catarina. Aí eu migrei para a área de controle, tá? Aí o que eu visualizei? Por isso que eu digo, você tem que visualizar e colocar numa tabela para você ver. Sim. Eu acho isso bem interessante, porque essa análise sempre tem que ser feita. Tipo, que análise que eu falar do auditor fiscal do trabalho, que análise que vocês têm que fazer a cada concurso que você vai entrar, tá? Eu vou entrar. Quanto que eu tenho que estudar? Eu acho que o grande exemplo era INSS. Muita gente da PRF indo para o INSS. E eu fiz um vídeo sobre isso. Cara, INSS, boa parte do concurso é direito previdenciário, que não cai quase nenhum outro concurso.
você vai ficar um bom tempo estudando direito previdenciário. E daí você deixa de estudar todas as outras matérias que são afins aí à carreira da PRF, né? Então, você tem que fazer este gráfico, tipo, tá, eu vou gastar quanto tempo? Que matérias que eu vou ter que estudar? Né? Qual que é o preço que eu vou pagar? Né? Qual é o desvio do caminho que eu estou fazendo? E às vezes não vale a pena, porque a regra, infelizmente, é que você não vai passar na maior parte dos concursos que vai fazer, né? Mas precisa passar só em um. Então... Só vou responder uma pergunta rapidinha do Matheus aqui, ó, pergunta pessoal. Se eu tivesse 20 anos, né, você estudaria para PF, PRF ou auditor? Porque nessa idade vocês deveriam ter mais tempo para estudar. Sinto que o Volt vai preferir PRF. Cara, e eu, por incrível que pareça, eu vendo as matérias da Polícia Federal e como que eu fui no concurso, o primeiro concurso da Polícia Federal, eu, sem sombra de dúvida, com 20 anos, na flor da idade, podendo seguir uma carreira na Polícia Federal ali, que eu gosto, é investigativo, eu faria Polícia Federal. Eu escolheria a Polícia Federal. PRF não, mas Polícia Federal sim. Eu, sem sombra de dúvida, eu faria para em 4 anos ser aprovado na Polícia Federal, ter o salário de 13 mil, aí, 14 mil e pronto. Para mim seria o final. Eu não tenho tanto assim, ganhar 20, 30 mil, sabe? Eu acho que com 13 mil eu consigo me virar aí pro resto da vida, progressão, aí chegar a 20 mil, sei lá. Eu acho que é nesse sentido. Cara, eu sou apaixonado pela PRF, né? Eu acho que o ambiente da PRF é algo, assim, único no Brasil, assim. Eu já trabalhei no Tribunal de Justiça, analista de controle, e assim, cara, a horizontalidade da PRF é algo único, assim. Então, conhecendo hoje, respondendo hoje, para passado, eu escolheria a PRF também. Apesar que eu acho assim, a PF, eu acho espetacular. Eu assisti lá aquela minissérie da Netflix do assalto ao Banco Central, assim, você vai ver o trabalho da PF, é um negócio inacreditável, uma organização que eu queria fazer parte. Sim, tenho a vontade, mas eu não trocaria. Eu acho legal também pela dinâmica, cara. Eu gostei muito, sabe? Tem várias áreas para você trabalhar na Polícia Federal também, né? Então você pode galgar lá dentro alguma função que você goste, que você se adapte, né? Então eu achei interessante isso também. Eu acho bem bacana. Daí agora voltando então, só colocando ali, ó, como tu falou, tem que fazer isso. Qual que era a questão minha? Eu fui para a área policial, cara, coloquei na mão de Deus, Senhor, se for da tua vontade, para eu ser um policial federal, um escrivão, que eu seja feliz, que dê certo esse meu projeto. Eu não tinha o projeto, Volts, de continuar para um próximo concurso da Polícia Federal, para um concurso policial aí que ganhasse mais, entendeu? Tipo, Polícia Civil do Amazonas, por exemplo, não tinha esse projeto de vida meu, entendeu? Então, eu tinha que migrar para qual era o meu projeto inicial, que era a área fiscal. Então, eu vi nesse concurso da área de controle, né, que a gente está vendo na tela, essa possibilidade de migração com chance de passar. Eu tinha feito contabilidade geral, português com a Polícia Federal, direito administrativo e direito constitucional. O que eu tinha que colocar aqui? Que eram matérias novas para mim. Contabilidade pública, que também cai em concurso de auditor, licitações, né, que também cai, que a gente vê também alguma coisa na área fiscal, né, e policial também. Controle externo, auditoria, que também serviria para a área fiscal, contabilidade de custo, que serve para a área fiscal, análise de balanço, que serve para a área fiscal, direito financeiro, que tem concurso que cai ou não, que é o AFO, e o ética e conhecimento Santa Catarina é muito pequeno, né? Só cairia nesse concurso, mas era pouca coisa. Então, o que eu me baseei? Eu vou fazer esse concurso, né? Porque a partir daqui, nessa área de controle, que eram 13 matérias, tá? Não eram 19, 20, que nem o auditor, eu posso fazer a migração para um próximo concurso da área fiscal. Então, eu abracei em outubro de 2021 o Tribunal de Contas de Santa Catarina. E fiz minha preparação ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses focado nesse concurso, tá? Assim como a Polícia Federal foi a Sebrasp, certo e errado, sem questões. Acertei, fiz 51 pontos líquidos. Muito parecido com o cargo de escrivão, tá? Se escrivão, a pontuação ficou, por exemplo, 66 de 120, que daria o quê? 53% da prova, não tem a calculadora aqui, né? Mas daria mais ou menos isso de escrivão. Aqui eu fiquei com 51% da prova, ou seja, perto também do que necessitaria para ser aprovado como escrivão da Polícia Federal.
Só que o cargo de auditor de controle, outro nível, né, auditor. O pessoal aqui que entrou com 68% de acertos da prova. Então, de 100, líquido ficou 68%. Eu fiquei aí com 51, daí anulou, acho que eu fui para 54. Então, eu fiquei aí 14 pontos de diferença, né, de estar na outra fase. E depois foi nomeado todo mundo, pelo que eu entendi, os 68 primeiros colocados. Então, fiz um bom desempenho, mas fiquei longe ainda daquilo que necessitava. Só que é o que eu digo, isso aqui foi agregando conhecimento, então eu estava na batalha, e no meio disso aqui, em janeiro para fevereiro, saiu o Cefaz Amazonas. Aí eu já me programei para migrar para o Cefaz Amazonas, tá? Pode passar outra tela aqui, só para eu explicar um pouquinho o final aqui. O que acontece essa questão que vocês falaram? Analista e auditor. Gente, eu estou começando uma preparação, eu não estava no auge, eu estava estudando, mas eu tive que decidir entre estudar para um cargo de auditor fiscal raiz ou um auditor de controle, que eu tinha estudado as matérias em Santa Catarina para a área de controle, ou estudar para analista fazendário, cara. E eu achei o céu para mim, porque analista fazendário caía a matéria de controle e caía a matéria fiscal, era a mescla. Então eu podia aproveitar o que eu estudei para Santa Catarina e aquilo que eu tinha estudado antes da Polícia Federal, de direito tributário. Então eu acabei tomando a decisão correta. Qual era o salário para analista? 13 mil reais. Qual que era o salário para auditor de controle? 19 mil. Então eu pensei, cara, vou para o que ganha menos, porque os caras preparados vão para os 19 mil. E aí eu consegui fazer minha preparação no nível, assim, perfeito de me adaptar. Tive que estudar ali, ó, direito tributário eu já tinha estudado, tá? Já tinha completado aí no estudo antes da Polícia Federal, então só tive que retomar tudo. Contabilidade geral eu estava ficando fera, né? AFO eu estudei para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, contabilidade pública eu estudei, aí direito constitucional e direito administrativo eu tinha estudado em tudo que é concurso, português em tudo que é concurso, informática e análise de dados eu tinha estudado para PF e para fiscal também, e daí eu só tive que, olha só, tática de guerra, direito civil, empresarial, tá? Eram só 8 pontos, tá? 4, os dois juntos dava 8% da prova. Eu não estudei essas duas matérias. Eu foquei tudo que eu pude em legislação tributária do Amazonas, direito tributário, nessas que valiam mais, contabilidade geral, AFO e contabilidade pública. Meu foco foi esse. Essas duas, para dizer que eu não estudei, eu fiz, na última semana, eu assisti revisões de véspera de outros concursos em vídeo para pegar os pontos principais para saber alguma coisa. Então foi a tática que eu fiz. E a partir de tudo isso aqui, desse conhecimento agregado, né, eu fiz a prova, foi dia 7 de março em Santa Catarina e 8 de maio em Manaus. Foram 60 dias estudando exclusivamente essas matérias. E aí, acabou que eu cheguei no nível de preparação, lá eram 5 mil inscritos para 35 vagas, né? E consegui fazer uma prova lá. A nota de minha para analista foi 67% da prova. E eu fiquei em 16º colocado das 35 vagas, tá? Se eu tivesse feito para auditor, e assim, ó, o nível de dificuldade da prova para os dois foi grande, tá? Foi tipo assim, só o cargo mesmo e algumas matérias a mais. Mas, tipo, o nível de dificuldade de português, direito administrativo constitucional, era FGV, era muito grande. Então, nível muito hard. Mas se eu tivesse escolhido auditor, né, que eram só 25 vagas, por exemplo, de controle, que é 19 mil reais de salário, eu, para entrar, eu acho, se não me engano, mas eu acho que eu precisaria tirar aí 76, 77 pontos, né, para a nota de corte, ou seja, eu não chegaria perto disso. Então, eu acabei adotando a estratégia de guerra certa para estudo e escolhendo o cargo certo, porque se eu escolhesse o outro, eu não estaria preparado naquela hora para passar no cargo de auditor de controle, eu ia levar mais um tempo. Então, para mim aqui, eu cheguei num patamar, e eu falo para todo mundo aqui, pelo plano de carreira, por tudo que é a carreira fiscal, o cargo de analista, né? Então, eu
para mim, fico muito feliz de ter conseguido a aprovação e, para mim, representa o ponto final da carreira de concurseiro. Eu, sendo nomeado em Manaus, eu não estudo mais para concurso, né? Vou trabalhar ali, ser feliz, ter as promoções, né? E crescer na carreira até chegar aos salários. O teto lá é 45 mil salário de analista, vai de 13 a 45 mil. Claro que tem um abate-teto, todo esse negócio. Então, praticamente, a ideia é em 15 anos ali chegar a receber aí os 30 mil, 30 e poucos mil, que é perto do teto do STF, né? Legal. Bom, uma pergunta aqui, ó. Calma aí, essa daqui. Estou estudando para PF desde o último concurso. No simulado do Caveira, já bato os 85, 90 pontos. Continuar focando em um nível possível concurso ano que vem ou aproveitar alguma oportunidade de analista? Cara, a grande questão é essa, né? O que eu vejo, né, de concurso? Eu não ia fazer a Cefaz Amazonas, tá? Eu tava bem assim, Tribunal de Contas lá, não fui tão bem, eu pensei, olha, cara, tá difícil, né? Esses concursos aí é matéria difícil, cobrança Sebrasp já foi difícil, agora é FGV. Eu tava meio que desistindo de fazer a Cefaz Amazonas. Eu só não desisti porque eu já tinha feito a inscrição e comprado a passagem quando saiu o edital, né? Então eu fiz o concurso. E o que eu digo para você? Você ficar dependendo também de uma chance só é complicado, né? Porque, cara, pode chegar no dia da prova aí da Polícia Federal, por mais que você feche, você tenha 95% de ser aprovado, pode acontecer uma prova diferente 5%. E você naquele dia não tá bem, acontecer qualquer coisa e a chance da tua vida é ir embora. Concordo. Então, continuar se preparando o tempo inteiro, sem olhar oportunidades que não te levem para longe do concurso que você está, é perigoso. Então, eu acho que você pode, sim, durante esse período, verificar oportunidades que você possa fazer até para te preparar, né? Cara, a prova do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o ambiente de prova, fazendo lá que estragou o ar-condicionado no calor. Depois eu fui para Manaus, que estava um calor enorme, então tudo foi adaptação, para passar o gabarito, a pressão, entendeu? De fazer cada concurso é diferente, e o simulado, ele te ajuda bastante, mas a prova, ela te dá a real sensação do nervosismo de tudo que você vai passar no dia da prova da Polícia Federal. Então, eu acho assim, mesmo que você daqui a pouco, vou fazer aqui só para testar, vai e faz prova, né? Para não depender só de fazer no dia da prova, porque é uma situação que eu sempre fiquei nervoso, cara. Olha, são 24 concursos que eu me inscrevi, eu prestei 21 provas. E todas as provas, cara, o meu pré-prova é muito nervosismo. Eu tenho até a questão, o Messi tem essa questão também de ter ânsia de vômito. Agora, graças a Deus, passou nesses últimos 3 concursos que eu fiz. Mas na primeira leva, lá quando eu era mais novo, cara, eu tinha que ir pro banheiro, porque eu tava quase vomitando de nervosismo de fazer a prova. Minha esposa vomitava também. E passou também. Então, não então, pessoal, quanto mais você tá ambientado com isso, é mais fácil. O pessoal romantiza, acha que o pessoal não fica nervoso quem passa, fica nervoso normal. Eu queria fazer uma análise em outra esfera. Sim, pode. Isso aqui já falei tudo, tá bem tranquilo ali, tudo que eu tinha para falar das tabelas. Você que está fazendo, está querendo a PF, você está com a casa arrumada. Eu acho que essa é a grande questão. Você está 85, 90 pontos, me parece que está com a casa arrumada. Claro que, né, você está uma análise aí de vários simulados. Eu acho que isso é importante. Se você está com a casa arrumada, você pode mirar em outras coisas até sair a PF, né? Enquanto o concurso da PF não esquenta, você pode sair, porque ainda que você saia e daí dentro daquilo que o Mr. M colocou, né, você sair para coisas mais parecidas, né, não queira sair para um negócio muito diferente, senão você fica muito tempo longe das matérias, você pode e depois você volta, entendeu? Então eu acho plenamente impossível. O que eu não gosto é assim, o cara está começando a estudar para PF, daí não estudou direito, tá mal nos simulados, ou nem mal chegou nos simulados, daí já migra para outra coisa, depois volta para PF, daí você nunca tá bom em nada, nunca... você pelo menos fez uma coisa que amanhã, inclusive, vai sair um vídeo, você arrumou a casa. A casa tá arrumada. Você tá com a casa arrumada pronta para chegar a PF.
e beleza, entendeu? Eu acho que E se tu pegar aí o nível, Volts, de você trabalhar, é que nem, cara, quando você começa a construir os teus palácios da memória, assim, tua memória a longo prazo, é muito menor trabalho para você manter isso, né? Você já tá tirando 85, 90. Então, mesmo que você vá para outra área, se você conseguir fazer revisões constantes aqui de toda a matéria da PF, fazer algum simulado nesse trabalho que você está fazendo para outro concurso, você vai conseguir levar os dois, entende? Você não vai perder. Você não, o que eu penso é assim, ó, vou largar 4 meses, não vou dever nada mais do que eu via para a Polícia Federal. Aí você pode ter aquele lapso de memória de algumas coisas que já estavam firmadas. Então você pode focar naquele concurso e fazer retomadas pontuais. Ah, hoje eu vou fazer o dia, né? Sei lá, um dia a cada 15 dias, para fazer aquela mega revisão do que eu estudei para a Polícia Federal, fazer um simulado, entendeu? E daí isso aí te mantém com a memória ativa. Ótimo. Pessoal, já estamos indo para quase 1h30 de live. Quem quiser deixar uma última pergunta aí para o Mr. M, ele que manja mais dessa área fiscal que eu pouco conheço, ou também da área policial, ou misturando, né? Até tem várias pessoas aí que estão nas duas, quiser deixar alguma pergunta aqui, que a gente já vai finalizar. Mr. M, finaliza aí, fala do teu canal. Pessoal, o canal do Mr. M está na descrição do vídeo, então entra lá, tem vídeo toda semana, todo dia, né, Mr. M? Todo Explica dia. aí pra galera. Na verdade tem um canal aqui, o Mr. M dos concursos, né? A gente tá aí... Surgiu um pouco a fama aqui do YouTube, né? Não é fama, mas é tipo assim, é o reconhecimento do trabalho, né? Com o concurso da Polícia Federal. Então eu sou eternamente grato a ter feito o concurso da Polícia Federal, porque também foi o que... eu tava gravando o vídeo e não queria colocar, né? No canal, eu tinha um canal de 11 anos atrás, e não vou colocar, porque todo mundo vai ficar sabendo que eu estou estudando para concurso e tal, daqui a pouco eu não passo, né? Daí fica aquela pressão, e essa pressão eu tenho que lidar, cara, como youtuber, né? Porque, tipo, a minha vida foi ali. Então eu estava todo o tempo estudando, mostrando o pessoal que eu estava estudando, estava falando que ia fazer tal concurso, ia fazer Tribunal de Contas de Santa Catarina, ia fazer Cefaz Amazonas, e daí começa, né? Tu fica ali com a tua vida exposta. E daí, no vídeo que eu coloquei da Polícia Federal, no dia da prova, eu coloquei, olha, como eu fui na prova, mostrei eu conferindo meu gabarito, tudo, a angústia, o desespero de não ter passado, né? Tristeza de não ter passado. Então, isso aí acabou me projetando por esse canal. E o canal, hoje, ele vincula mais, eu tento lá trazer para vocês sempre, todo dia, aí, notícias de concurso, né? Eu falo de tudo que acontece, previsão de concursos, eu falo questões pontuais de concurso, também análise de editais, algumas coisas que eu acho importante. Falei da Câmara dos Deputados aí sobre fazer ou não fazer, auditor fiscal do trabalho também, acompanho os vídeos do Volts também, então tem essa dinâmica de assistir o canal dele, algumas coisas que eu acho, olha, isso aqui dá para acrescentar, eu faço um vídeo falando sobre os vídeos do Volts também, então eu tento agregar. Falo bastante da carreira fiscal, que eu acompanho, carreira policial. Como eu trabalho na área de tribunal também, fui técnico judiciário e hoje sou oficial de promotoria, também falo desses concursos, que eu acho que é uma pegada legal para quem estuda para tribunal. Então, lá a gente fala, todo dia eu tenho 3 vídeos por dia, né? Então, eu tenho um vídeo que é o Fé, Café e Concurso, que a gente fala uma mensagem, né? Eu sou da Igreja Batista, então a minha parte cristã também eu deixo lá no canal com essa mensagem de 5 minutos todo dia que a gente fala da palavra. E mais 2 vídeos que eu sempre falo de algum assunto interessante aí do universo de concursos. E eu estou fazendo a dinâmica de todo sábado. Então eu tenho Mr. M News, às 8 e 7 da noite, é onde eu faço o apanhado das principais notícias da semana e comento as principais notícias da semana e dou minha opinião aqui, respondo aos inscritos também, todo sábado. Então, essa é a dinâmica do canal hoje, um canal informativo de concursos, que também eu falo, às vezes, sobre técnicas de aprovação e tudo, e eu vou fazer uma série agora que eu estou organizando, contando toda a minha história, tá? Desde quando eu decidi ser concurseiro, tá? A razão que eu comecei a estudar para concurso no ano de 2000, na virada de 99 para 2000, todos os concursos que eu fiz, cada aprovação, né? E, claro, de 2019 para cá, quando eu comecei a estudar para a Polícia Federal, no dia 17 de maio eu coloquei o primeiro vídeo, dizendo, olha, faltam 9 dias para a prova. Dali em diante eu tenho um arquivo aí de vídeos compartilhando todos os momentos, né? Desde a prova, conferência do gabarito e quando eu olho a reprovação ou aprovação.
Então, estou fazendo um compilado para mostrar toda a história mesmo de como foi essa minha volta em 3 anos até conseguir a aprovação. E hoje eu estou naquele patamar assim, de que vai ser a história minha, em capítulos, mas com um fim, mas o capítulo final vai estar pela frente. Que o capítulo final dessa série vai ser a minha nomeação como analista do fazendário de Manaus, do estado do Amazonas. Então, o último capítulo será esse. Vai ser quando me nomearem, quando eu fizer a minha viagem para lá tomando posse, entrando em exercício. Então, eu quero fazer toda essa emoção, trazer tudo isso aí dentro do canal, do que foi, do que é, do que marcou para mim. Até porque também eu tive a perca do meu pai, da minha mãe, tudo isso aí durante os últimos 5 meses, né, de estudo ali no Cefaz Amazonas. Eu tive que readaptar, né, porque eu perdi 15 dias no hospital, com meu pai internado, estudava com ele, né, de madrugada, e depois 5 dias ali até o luto, até você absorver o falecimento do meu pai. Então, foi algo assim que para mim foi muito marcante. Até por isso que eu vejo assim, eu tenho muita alegria em dizer que eu fiquei aprovado no Cefaz Amazonas, porque para mim é uma conquista que representa assim um presente de Deus, né? Porque eu vi muito assim a mão de Deus naquele período final, meu esforço também estudando, mas eu vi que muito foi a mão de Deus, porque eu não, nas últimas 2 semanas, começa a dar aquela paranoia. Não sei se algum concurseiro já teve essa paranoia. O que eu vou fazer lá? Vou viajar 5.000 quilômetros de avião para Manaus para fazer uma prova que, poxa, não estou preparado para essa prova, não vou fazer lá só para passear, mas já paguei a passagem, né? A minha esposa ali, nos últimos dias, falando, e eu dizia para ela, cara, eu não vou fazer, não aguento mais isso aqui, cara, não entra na cabeça, tá muito difícil, é muita matéria, e quase que, se eu não tivesse pago a passagem, eu não ia. Então, eu vejo assim que a gente tem que acreditar até o final, né? Fazer o nosso melhor. Então, a gente faz o nosso melhor para deixar que Deus coloque. Eu sempre encontro as pessoas e digo assim, ó, às vezes o concurso te escolhe. Você faz a prova certa na hora certa e é aquela que você precisa. Você precisa de uma prova para ser nomeado, né? Então, lute por essa prova, lute por esse dia perfeito, né? Então, essa é a minha mensagem aqui para quem quiser acompanhar o canal. Então, essa série eu vou fazer até o final do ano. Só que eu estou editando, vai demorar um pouquinho, porque eu vou pegar imagens, fotos, fazer uma coisa bem legal aí para você conhecer toda a minha história mesmo, quem é o Mr. M, desde o início lá, desde os 20 anos, quando eu decidi ser concurseiro, até agora com 44, né? Outra barreira é isso, né? Você voltar com 44 anos, com 41, quando eu voltei para estudar, a tua mente fica, não, mas na época que tu passou lá, era outro nível, era com apostila, você comprava a apostila lá, não era todo mundo igual, agora tem cursinho na internet, qualquer um pode estudar, os caras estão tudo mais avançado, é gente mais nova estudando, é difícil passar mais idoso e tal, assim, que é idoso assim, né, 41, 42 anos para concurso, é uma outra categoria de idade. Então tudo isso aí vem impressionando, será que eu vou conseguir de novo? Será que vai dar? Então é coisa que você tem que lutar, né, lutar com a tua mente, assim, concentrar, ter foco, né, e resiliência para continuar no caminho certo. Perfeito, pessoal. Se inscrevam aqui, o canal dele está aqui embaixo. Infelizmente não deu para ler a pesquisa inteira, mas deu para conversar bastante, trocar bastante ideia. E é isso daí, pessoal. Firme, forte, né, com fé, como o Mr. M colocou, que vai dar certo. Vocês aí conseguem ser aprovados. Beleza, pessoal? Valeu e bora estudar. Valeu! Valeu!